Nós vamos estar pregando hoje a mensagem que Deus colocou no meu coração aqui. O que eu quero falar hoje, igreja, vou falar até um pouco mais pausado, um pouco mais calmo aqui. Quero que vocês prestem atenção, porque eu quero tratar um pouco sobre a realidade da vida do cristão. Nós vamos tirar um pouco da máscara e apresentar certas coisas da realidade. Uma grande realidade da vida dos crentes é que a maioria dos crentes não desfruta de todas as bênçãos que a Bíblia promete. Muitos crentes são salvos, têm alegria em conhecer Jesus, têm alegria de estar na igreja, têm alegria de contribuir, têm alegria de cantar, de orar, mas eles sabem que eles não vivem uma vida que está de acordo com aquilo que a Bíblia fala que o crente deveria ter. Tem tristeza, tem amargura, tem falta de realização, não vive na plenitude do Evangelho. E isto não precisa continuar desta forma. Nós podemos e devemos, com a ajuda de Deus e com algum esforço da nossa parte, nos beneficiar de tudo que Deus tem preparado para nós, amém? Porque tem muita coisa que realmente Deus já proveu através de Jesus Cristo. Só que nós, por desconhecimento, ou por falta de fé, ou por desobediência, deixamos de fazer aquilo que está escrito e o reflexo disso vem na nossa própria vida. De ansiedade, de angústia, de medo, de insegurança, de incerteza. E nós não precisamos dessas coisas na nossa vida. O que nós precisamos é da paz, realmente, de estar vivendo uma vida vitoriosa, que não seja falar, eu sou vitorioso só por chavão, mas falar porque está vencendo mesmo, testemunhar a verdade daquilo que Cristo fez na nossa vida. E isto é o assunto que eu quero tratar nesta manhã deste domingo aqui do mês de agosto. Que Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar entendimento espiritual, discernimento para compreender aquilo que eu não sou capaz de falar, que o Espírito Santo mova o seu coração e a sua mente para assimilar, para entender e para que a bênção não passe longe da sua vida, amém? Se você crê nisso, se você está disposto a isso, dê um glória a Deus bem forte e um aplauso para o Senhor Jesus. Nós vamos pegar um pouquinho aqui da história de um homem famoso chamado Jacó. Jacó era um irmão gêmeo do Esaú, e esse Jacó aprontava muita besteira na vida, sabe? O próprio nome dele dizia que ele era enganador, trapaceava os outros. E com isso ele foi vivendo, até que ele finalmente conseguiu, de uma forma muito sutil, tirar a primogenitura, a bênção da primogenitura de seu irmão. Mas isso causou uma grande encrenca para Jacó. Ele foi ameaçado. O irmão dele falou, vou te matar. E Jacó, comparado com Esaú, era fraco. Ele não era aquele tipo de homem de aventura, de guerra, de força. Ele era mais delicado, todo. Então ele preferiu fugir. E ele foi e encontrou lá a família dos seus antepassados. E ali ele ficou por um bom período, aproximadamente 20 anos. Ele ficou ali naquela terra. Casou-se, teve filhos e ficou rico, mas ele vivia, naqueles 20 anos, uma vida de foragido, uma vida de quem tem tudo, mas parece que não tem nada. Assim é a vida também, gente, eu vou dizer para vocês, de muita gente rica neste mundo. Tem tudo aquilo que nós queremos ter, que é
bastante grana no bolso. Ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que não quer, não é verdade? Eu quero, porque dinheiro para mim não é problema, gente. O problema é a falta dele. Não é? Se vem muito dinheiro na nossa mão, nós vamos saber o que fazer com ele. Tem muita gente que tem muito dinheiro, tem bilhões e bilhões, mas eles não são felizes. Porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. Quem não tem Deus, não tem paz. E se tem muito dinheiro, mas não tem paz, eu prefiro a paz. Porque nós vivemos num mundo dos valores espirituais. Porque as outras coisas, gente, tudo perece por aqui mesmo. Mas o que vem de Deus perdura para sempre. Então, paz é necessária. Nós temos paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Então, as coisas acontecem aqui nesse mundo de atribulado que nós vivemos. Esse mundo aqui, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, e não coisas boas. Mas nós que temos fé em Jesus, temos paz no coração. Porque nós sabemos que temos proteção e temos segurança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Jacó também ficou assim, com muita riqueza, muito gado, muitos servos, muito rico. Mas ele estava numa situação de foragido, ele sabia que tinha uma coisa na vida dele que não estava certa. Finalmente ele decidiu deixar a casa do sogro e ir para a terra que Deus tinha prometido para o seu avô e seu pai. Tinha prometido para Abraão e para Isaac. Agora Jacó sai com todo aquele grupo de pessoas, e os seus filhos muitos eram crianças ainda, e eles estão caminhando em direção à terra prometida, em direção a Canaã. Só que ele sabia de uma coisa: o irmão dele, que prometeu, que jurou que ia matá-lo, estava lá, naquele lugar. E agora? Como é que vai, o que vai acontecer? Jacó pensava, depois de tudo que eu fiz para ele, ele deve me odiar. Ele deve estar louco para me ver só para acabar com a minha vida e tudo que eu tenho. E aí ele saiu com o grupo dele, e naquela caminhada, antes de chegar lá mais para frente, do encontro que ele teve com o irmão, antes de encontrar o irmão furioso, ele teve um encontro com Deus. Encontro com Deus muda a vida de qualquer pessoa. E eu não estou falando desse encontro com Deus que nós realizamos periodicamente, 3 dias, esse retiro. Isso é bom, é maravilhoso. Mas estou falando em encontro com Deus que nós devemos ter sempre, gente. Sempre nós devemos estar aos pés do Senhor. Quando nós estamos com o Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos ao lado dEle, quando nós clamamos, quando nós choramos, quando nós oramos, Ele ama, Ele responde, Ele não nos deixa em confusão. Jacó encontrou com Deus lá naquele vale, passando ali no vale do Jaboque, chegou num lugar chamado Peniel. E ali naquele lugar ele lutou com um anjo. E foi uma luta duradoura, uma luta tremenda. E era uma luta corpo a corpo ali. Tanto foi física que ele saiu de lá mancando. Ele nunca mais, Jacó nunca mais andou normalmente. Ele andava porque Deus tocou nele para lembrar que ele lutou com Deus e sabe de uma coisa? E prevaleceu. Significa o seguinte: ele lutou com Deus e alcançou a bênção que ele pediu para Deus. Então, se nós temos fé e coragem para insistir, para persistir, Deus deixa uma marca na nossa vida que nós nunca vamos esquecer. Nunca. Por exemplo, eu vou falar do encontro com Deus, retiro espiritual que nós fazemos, que foi realizado no mês de agosto do ano 2000. Está fazendo, então, 15 anos que eu fui para aquele encontro. Aquele encontro, naqueles dias que eu tive com Deus, deixou uma marca inesquecível na minha vida, que eu vivo contando e testificando. Porque ali, Deus tocou na minha vida, Deus falou comigo, Deus mexeu com os meus brios, Deus mudou minha forma de pensar e até de agir. Um encontro com Deus deixa marcas nas nossas vidas. E eu pergunto, quantos que estão aqui dentro hoje poderiam contar
uma marca que Deus deixou na sua vida quando você teve um encontro pessoal com Ele. Louvado seja Deus. Essa é uma realidade. Agora, Jacó lutou com Deus, alcançou a bênção de Deus, e aquilo mudou a vida de Jacó. Mudou tanto que até o nome dele teve que ser mudado. Porque o nome dele era um nome ruim, sabe? Quando alguém chamava ele de Jacó, estava chamando, ô trapaceador, ô enganador. Mas não, se você tivesse esse nome. Uma vez eu fui no Panamá, num congresso, da Igreja Quadrangular. E tinha lá pessoas de vários países, muitos hispanos estavam lá. E tinha um grupo grande de brasileiros, uns 50, 60 brasileiros. E aí, quando foi apresentar o pastor da Venezuela, houve um momento muito engraçado para nós brasileiros, porque o que estava apresentando, muito enfático, ia apresentar o pastor da Venezuela. E ele chegou lá e disse, não, mis hermanos, porque nós estamos reunidos aqui, e eu quero apresentar-lhes el hermano afanador. Aí todo mundo caiu na gargalhada, porque afanador é um que rouba. Quando falou afanador, aquele grupo de brasileiros riu e todo mundo olhou espantado, o que está acontecendo? Imagina, afanador. Quando chamava Jacó, estava dizendo mais ou menos isso, seu enganador, seu trapaceador. Então Deus falou, não, você não vai mais usar esse nome, agora você se converteu. Agora você nasceu de novo. Você não merece ter esse nome. O seu nome agora é outro. Você vai se chamar Israel, que significa príncipe. Que tal ser chamado de príncipe, de princesa? Tá certo, gente? É isso que Deus faz conosco. Então hoje, você e eu, nós que estamos aqui, nós não somos Jacó, nós somos Israel. Nós somos príncipes e princesas. Olha para você, olha para dentro de você e fala assim, se você for mulher, você fala, eu sou uma princesa. E se você for homem, você fala, eu sou um príncipe. Vamos lá. Mudamos de categoria, não é? Mudamos de categoria, fomos promovidos, príncipes e princesas. Deus faz isso em nossas vidas. Se Deus dá essa bênção tão grande para nós, por que é que muitos continuam vivendo uma vida medíocre? Uma vida que parece que não houve uma verdadeira transformação. Se você se autoavalia honestamente, você vai descobrir que há muita coisa que você ouve os outros falarem, mas não acontece com você. Muitos vêm vibrando aqui, porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, e você fala, meu Deus, não fez nada disso comigo. Essa é a realidade, gente. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos pintar de novo esse quadro, de uma forma mais alegre, colocar tintas mais vivas, para nós podermos desfrutar, viver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Evangelho de vida, de alegria, um Evangelho de vitórias, porque é isso que a Bíblia promete para nós. A Bíblia não fala em vida de cristão, uma vida fracassada. Acontece que quando Jacó teve esse encontro com Deus, a gente entende que Deus começou também a trabalhar no coração do irmão dele. Quando o irmão dele soube que Jacó vinha vindo, o Esaú chamou 400 homens e foi ao encontro de Jacó. Quando Jacó soube que o irmão vinha vindo com 400 homens, ele pensou, estou morto. Por quê? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer lá com 400 homens? É guerra. Ele ficou com medo, dividiu o grupo, mandou um grupo para esse lado, outro grupo para esse lado aqui, porque ele falou, se ele atacar esse, aquele outro tem mais chance de se salvar. O que fez Jacó? Mandou presentes para o irmão. Enquanto o irmão vinha vindo lá, talvez dos camelos, aquele grupo grande lá, ele mandava lá presentes. Um grupo levou 50 cabras, 50 boi. Era o presente da época, não era dólar não. Mandava essas coisas. Chegava lá, o Esaú, o que é isso? Presente de Jacó para você. Andava mais uns 5 quilômetros lá no camelo, outros lá, e agora 50 camelos, 50 boi. O que é isso? Presente para você.
ele ia dando presente aqui e Deus ia trabalhando no coração do irmão. Quando chegou a hora do encontro, que era uma hora que estava programada para ser hora de vingança, para ser hora de morte, de sangue derramado, o irmão dele estava mudado, encontrou Jacó, abraçou Jacó, beijou Jacó e recebeu como um irmão verdadeiro. Deus trabalha por nós, gente. Deus trabalha por você. Deus trabalha para mim. Deus trabalha por cada pessoa que está aqui hoje. Eu li um livro uma vez chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Quem já leu esse livro fica impressionado. Porque o autor, que é um quadrangular que já morreu, um pastor que já morreu, ele mostrava nos seus escritos que enquanto nós dormimos, Deus não dorme. Deus continua trabalhando. E as coisas que iam acontecendo, enquanto ele descansava, enquanto ele estava nos braços do Senhor, era Deus quem estava trabalhando, mudando corações, mudando vidas, mudando situações. Se fez isso para esse nosso irmão que já faleceu, será que ele não é capaz, suficiente, de fazer para nós também? Claro que é. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trabalha a nosso favor. Em Isaías diz que não se conhece um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu creio nisto, gente. Eu creio no que a Bíblia fala. E eu descanso em Deus. Há situações na minha vida, em meu ministério, que eu já deparei com situações em que não tinha saída, não tinha como escapar. Mas eu sempre tive o seguinte pensamento, que norteou meu ministério já de 51 anos. Se Deus não é capaz de me livrar, nenhum outro será capaz também. Então eu deixo na mão de Deus. Quando a coisa fica encrespada, que não tem advogado, não tem político, não tem pastor, não tem líder, que pode resolver, fala, Senhor, não tem, por aqui ninguém resolve. Está na tua mão. E interessante, eu sobrevivi a tudo isso. Por quê? Porque Deus trabalhou no turno da noite para abençoar a minha vida. E eu creio, você que está me escutando, você está com problemas, você está com dificuldades, você está com lutas, está com fraqueza, saiba de uma coisa, Deus está disposto a trabalhar para você. Trabalhar para você, na sua vida. Aí quando ele tem aquele encontro com Esaú, os irmãos começam a conversar, o Esaú não quer receber o presente, e o Jacó insiste, não, você tem que receber, porque na época o significado era o seguinte, se não aceita o presente, significa que a questão não estava resolvida ainda. Mas se aceita o presente, então acabou o problema. Então Jacó insistiu, Esaú aceitou os presentes que tinham sido mandados, e aí chegou aquele momento em que Esaú chega para o irmão e fala, então vamos todos juntos, vamos voltar e você vai comigo. Aí Jacó dá uma resposta muito interessante, que está no versículo, deixa eu ver aqui, 14, 33, 14. Ele disse assim, está projetado? Esse pessoal aí é maravilhoso, viu? Vou ler um pouquinho antes. Disse Esaú, no versículo 12, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas, que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho vai morrer. Aí vem o versículo 14. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esta expressão, vai na frente, você tem pressa, você está correndo, você está montado em camelos, mas eu estou com gado que está criando suas crias e tenho muita criança.
Então vai na frente você, com toda a pressa. Eu vou atrás, seguindo o passo do rebanho e o passo das crianças. E aí, lendo essa passagem, eu pensei, quantos e quantos crentes não sofrem na vida porque querem, como diz na Bíblia, como diz o ditado popular, dar o passo maior que a perna. Quer ir além do que pode. Quer ir mais rápido do que deve. Não vamos fazer confusão, igreja. Tem coisa na vida que tem que ser feita rápido. Não pode esperar. Tem coisas que é agora, é já. Mas a maioria das coisas não precisam ser assim. Nós precisamos fazer cálculos corretos, pensar nos outros, pensar naquilo que Deus pôs nas nossas mãos e não viver a vida de ansiedade, não viver essa vida de insegurança, de medo, de receio, que faz mal para o nosso coração. Muita gente morre antes do tempo porque quer que tudo aconteça imediatamente, não tem paciência de esperar. Deus fez o mundo em 6 dias, podia ter feito num só. Ele é poderoso. Em vez de dizer haja luz, ele podia dizer haja tudo, e tudo se ouve. Pronto, criou tudo de uma vez só. Pouparia tempo para ele, mas Deus não fez assim. Deus teve o prazer de criar as coisas aos poucos, numa certa ordem. E tudo aconteceu de uma forma tão linda e maravilhosa, que quando a gente olha para essas coisas do universo, é tudo muito lindo, gente, é tudo muito tremendo. Só um Deus com o poder do nosso Deus poderia fazer o que Ele fez. Mas nós não, nós queremos tudo rápido, nós queremos tudo imediatamente. Para você se tornar um advogado, você tem que estudar muitos anos. Mas se deixar na nossa conta, a gente quer entrar na faculdade de Direito hoje e sair com o diploma amanhã. Ninguém quer passar tempo estudando, ninguém quer passar tempo fazendo provas, ninguém quer passar tempo fazendo as experiências. E assim são as coisas na vida. Todo mundo sofre muito por causa disso. Gente, vamos andar no passo do rebanho das crianças. Vamos andar no passo que traz vida. Vamos andar no passo que traz segurança. Vamos andar no passo que é certo. Vamos andar no passo que protege aqueles que estão aos nossos cuidados. E isso vai trazer bênção para a nossa vida. E tem mais, se a gente ler para frente aqui, o Esaú foi na direção de um certo lugar. Jacó não foi para lá, ele foi para cá. Se ele tivesse seguido o irmão, ele ia dar no lugar errado. Mas como ele foi no passo do rebanho das crianças, ele foi para o lugar que Deus queria que ele fosse. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque na nossa precipitação, na nossa maneira de querer tudo tão rápido, na nossa maneira de não ter paciência de esperar, nós vamos muitas vezes para o lugar errado. Tomamos a decisão errada. Parece certo, mas não é. Parece que é a coisa mais acertada do mundo, mas não é. Nós temos que considerar tudo que está ao nosso redor, tudo que envolve nossas decisões. Às vezes a gente decide uma coisa, pensou no filho, pensou na filha, decide uma coisa, pensou em toda a família, pensou na sua igreja, pensou no seu trabalho. Gente, e isto, que para muito parece uma moleza da pessoa, segura bem forte se você for acusado disso. Segura, porque tem verdade na vida que os outros analisam de forma errada. Segura e faça o que é certo aos olhos de Deus. Consulte ao Senhor, veja como Deus te dirige, não os teus sentimentos, não aquilo que você está querendo fazer porque quer fazer. Muitas vezes pessoas tomam passos totalmente errados por causa disso. Quantas pessoas compraram uma casa precipitadamente, depois viu que não devia ter comprado? Quanta gente vai querer, sabe, quer porque quer estudar em determinada faculdade, mas para aquela faculdade você tem que pagar $50 mil por ano. Você não tem dinheiro, mas fica, não, Deus dará. Gente, você não pode obrigar Deus a dar aquilo que você quer. Deus dá para você aquilo que você necessita. Deus promete e o que Ele promete, Ele cumpre. E tem muita gente que, em nome da fé, faz um monte de besteira. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter uma fé cega. Não adianta você ter fé
que um anão de 50 centímetros vai jogar basquetebol. Entenderam? A pessoa fica, é fé. Não, ele pode jogar basquetebol com os outros anões, mas ele mesmo lá jogar com o Shaquille O'Neal, não vai dar. Nós temos que ter uma capacidade de entendimento espiritual e fazer aquilo que Deus também olha e vê e aprova. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas a aprovação vem de Deus. Mas tem muito de nós que nem plano faz. Não dá nem para Deus aprovar, porque não tem plano para Ele aprovar. A pessoa vai fazendo, e depois que fez, fala, Senhor, abençoa. E isso traz para muitos de nós uma vida de tristeza, falta de realização. Parece que a gente está vivendo numa derrota, mas eu quero dizer mais uma vez, nós podemos pintar novamente esse quadro e mudar e fazer com que a nossa vida seja aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Amém? Se você recebeu isso com alegria no teu coração, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor e vamos procurar fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. E eu não quero encerrar esta parte do culto sem orar por pessoas que se sentem mais ou menos assim, ansiosos, receosos, parece que não tem a alegria que a Bíblia diz que o crente tem. Quero orar para vocês. E outra coisa mais, essa é muito pessoal. Tem alguma pessoa aqui dentro hoje que está com problema físico na bexiga, vias urinárias? Se tiver, levante a mão. Então pode vir, porque você vai ser curada. E eu digo isso porque essa é a dor que eu estou sentindo, sem precisar sentir. Que é a forma que Deus trabalha muito comigo em cura divina. Ele bota a dor em mim. Tem